413 no cantor cristão. 413, lealdade, é ordem do Senhor, selada com amor. Fiéis, leais, prosseguir, mesmo até morrer. Não fraquejeis, irmãos, deveis ser bons cristãos, fiéis e sempre leais a Cristo Salvador. 413 no nosso querido cantor cristão. Vamos cantar. Agradecidos somos a Ti, Senhor amado, por esse dia tão alegre que podemos estar em Tua casa de oração, nesse amanhecer tão majestoso que o Senhor preparou, com chuva ou com sol, com frio ou com calor, tudo é tão bom, tudo que o Senhor faz, louvado seja o Senhor, pelo Teu grande e infinito amor sobre a Tua igreja aqui, sobre os Teus filhos aonde estiverem, sobre os Teus filhos ao redor do mundo, Teu trabalho ao redor do mundo, nossos irmãos missionários na Bolívia, servindo ao Senhor alegremente. Te louvamos, ó Deus, pela vida do irmão Roma, que completou mais um ano de vida na semana que passou. Oramos por ele, pelos demais missionários ali em Rincón del Tigre. Oramos pelos missionários lá no Peru. Muito obrigado pela vida do pastor Miguel, da irmã Juliane, servindo ao Senhor ali com fidelidade, com amor. Pelos irmãos, pelo pastor Juliano, pela irmã Evelyn e o pequeno Timóteo lá em Honduras. O Senhor dirigindo, sustentando e abençoando. O pastor Claudinei, a irmã Priscila, o pastor Alex, a irmã Elizabeth, as filhas lá no Pará. Louvado seja o Senhor pela vida deles, pelo compromisso com o Senhor, pelo pastor Meno Kalicher lá em Israel, a tua igreja ali também, pelo pastor Youssef Nadarkhani lá no Irã, pelo pastor Josué Tanahami e sua família lá na Índia, pela Rádio BVM, pelos demais missionários que a tua igreja tem apoiado, orado, contribuído também,
pelos missionários na África, pelos missionários em outros continentes. Muito obrigado, Deus, porque a tua igreja tem esse amor por missões, a tua igreja aqui tem visão missionária, por isso continue a abençoar todos os teus filhos, ó Deus, aqui e em todas as partes do mundo. E que aproveitemos bem essa oportunidade que o Senhor está dando para falarmos a todos de que a esperança somente em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor pelos irmãos que estão aqui presentes. Oramos pelos irmãos que estão trabalhando hoje, irmão Alex viajando, irmãos lá nos hospitais. Oramos também pelos irmãos que estão em casa, pelos irmãos que trabalham na área da segurança, que todos estejam firmados no Senhor, sustentados e amparados pela tua forte mão, pelo teu braço estendido, Senhor. E pedimos, fale aos nossos corações nesta manhã, porque nós precisamos da tua palavra. Nós necessitamos da tua palavra, Senhor, é o alimento para a nossa alma. Por isso pedimos, fale aos nossos corações, sejamos alimentados pelo Senhor, sejamos edificados pelo Senhor e que a palavra do Senhor faça o que te apraz em nossos corações. Oramos, agradecidos também pela Sofia, muito obrigado por mais um milagre que o Senhor está operando entre tantos que o Senhor opera diariamente. Louvado seja o Senhor pelas melhoras na vida daquela menina e que o Senhor opere ali também toda aquela família, a completa restauração espiritual. Pela Maria Clara, oramos, essa menina recém-nascida, já enfrentando tantos problemas físicos, mas todas as coisas cooperam para o bem. Certamente o Senhor está usando esta enfermidade para despertar a família da Maria Clara também. Então, te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
9, que podem manter a Bíblia aberta, porque vamos, no decorrer da mensagem, lendo outros versículos também. Inicialmente, Isaías 40, versículo 9. Eis o vosso Deus. Eis o vosso Deus. Isaías, capítulo 40, versículo 9. Vemos na bendita, sagrada, eterna palavra do nosso Deus. Isaías, capítulo 40, versículo 9. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe tu a um monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Eis o vosso Deus. Que privilégio para nós conhecermos esse Deus maravilhoso a quem servimos. Estamos vivendo tempos de pessoas sem noção sobre a face da terra. Quantas pessoas ficaram apavoradas nos dias passados com mensagens de falsos profetas dizendo que haveria escuridão sobre a terra por 3 dias. Eu recebi mensagens de várias pessoas, até de incrédulos. Os nossos irmãos aqui da igreja todos estavam em paz, cientes de que não haveria esta situação catastrófica. Mas pessoas incrédulas, apavoradas, o que nós vamos fazer? Eu falava, confie no Senhor, voltem os olhos para a palavra de Deus. Busquem a palavra do Senhor, não fiquem ouvindo essas pessoas, esses impostores por aí. Alguém viu alguma escuridão durante o dia por aí, nesses 3 dias passados que eles falaram por aí? E quantos ignorantes entraram dentro de casa, se trancaram, compraram velas, estocaram comida? Talvez algum vizinho foi lá bater na porta e começaram a achar que era até demônio, porque é o que estavam dizendo por aí. Quanta ignorância, não conhecem o nosso Deus, não conhecem. Eu recebi com algum irmão também, não lembro quem agora, um dos grandes impostores no Brasil, vendendo feijão até por R$1.000, dizendo que era para curar o coronavírus. Irmãos, que situação de vergonha. Essas pessoas são impostores, não são servos do nosso Deus. Eles não proclamam, eis o nosso Deus, eles não conhecem o nosso Deus. O Deus deles é o dinheiro, o Deus deles é o medo, o Deus deles é o engano. Quantas pessoas, amados irmãos, estão mandando mensagens? Cuidado com as mensagens que vocês estão ouvindo. Tem gente que se traveste até de anjo de luz com a capacidade que o inimigo tem. Ele se transfigura em anjo de luz, isso está escrito na Bíblia, e usa pessoas para enganar. Assisti um vídeo que foi sofrível de assistir, quase 1 hora, um sujeito falando, e ele dizendo que ele não está interessado no dinheiro não. Não, ele sabe ler nas entrelinhas o que está escrito na Bíblia. Aí falando sobre as luas de sangue, quanta ignorância, não? Quanta ignorância. Ele falou que as luas de sangue já aconteceram, que ainda vão acontecer. Meus irmãos, esse homem não lê a palavra de Deus. Esse homem não conhece Apocalipse capítulo 6. Ele não conhece, não lê e fica enganando as pessoas. Aí no final ele diz que ele não está interessado no dinheiro, mas coloca a conta bancária para quem quiser depositar um dinheiro na conta dele. Quanta mão. Essas pessoas não conhecem o nosso Deus. Nós precisamos conhecê-lo profundamente. E em primeiro lugar, no versículo 12, nós vamos ver agora o poder criador do nosso Deus. Eis o nosso Deus, eis o poder criador do nosso Deus. Diz o versículo 12, as Sagradas Escrituras, dizendo: quem mediu com o seu punho as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes e os outeiros em balanças? Ah, que Deus maravilhoso! Eis o poder do nosso Deus. Tudo isso que nós vemos. Quem acordou cedo hoje pôde ver a lua crescente. Eu tirei até a foto entre os pinheiros, aquela lua crescente maravilhosa. Que poder maravilhoso do nosso Deus. E a lua está aqui encostadinha na terra. A terra é uma bolinha de nada no meio da Via Láctea. É nada. O poder do nosso Deus criando a terra, o poder do nosso Deus criando o espaço sideral, criando todas as estrelas, que com toda a tecnologia do mundo ninguém sabe nem quantas são. E Deus conhece todas pelo seu nome. Eis o poder do nosso Deus. Deus é desconhecido dessas pessoas que ficam enganando os outros com mentiras, que ficam enganando os outros vendendo feijão, que ficam enganando os outros colocando medo.
Quando nós precisamos conhecer o poder criador do nosso Deus e falar para essas pessoas que o nosso Deus não é esse que eles pregam por aí. O nosso Deus é o Senhor que tem poder para fazer de nada, fazer tudo. E sustenta no meio do nada. Quando paramos para pensar na terra, meus irmãos, é admirável o movimento que a terra está fazendo nesse momento. São muitos movimentos que a terra faz, mas vamos pensar apenas em dois. O movimento de rotação ao redor do seu eixo. A terra está girando a 1.667 km por hora na altura do Equador. Já pensaram? E como é que nós não somos arremessados para o espaço? Você coloca a roupa na centrífuga da sua máquina lá e ela gira bem depressa e a roupa sai quase sequinha. Já perceberam isso? A água vai tudo embora. Por que nós não somos lançados para o espaço? Pelo poder criador do nosso Deus que nos sustenta. O movimento de rotação, o movimento de translação ao redor do Sol ainda mais rápido. 1.666 km por hora já é muito. No movimento de translação ao redor do Sol, a Terra está fazendo 30 km por segundo, por um segundo, 30 km. Já pensou? Que rápido! É muito veloz e nós não percebemos isso, porque o nosso Deus, o seu poder maravilhoso, Ele mediu os céus, Ele construiu tudo isso com a sua sabedoria. E é tão amplo esse espaço sideral, é tão grandioso que nós não temos noção da amplidão. Quando Salomão estava consagrando o templo que foi construído em Jerusalém, ele usou uma expressão que eu gosto muito, a expressão que Salomão usou. Ele falou assim: Senhor, esta casa não pode te conter. Era uma casa magnífica, majestosa, grandiosa. Mas ele falou: esta casa não pode te conter. Nem o céu, nem os céus dos céus podem te conter. O poder, a grandiosidade do nosso Deus, como Ele é maravilhoso. Eis o nosso Deus, devemos conhecê-lo cada vez melhor. Em segundo lugar, eis a sabedoria do nosso Deus. Versículos 13 e 14, vamos ver agora. Eis a sabedoria do nosso Deus. Quem guiou o Espírito do Senhor? E quem foi o conselheiro que o ensinou? Quem tomou o conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo e lhe ensinasse sabedoria e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Meus irmãos, quem ensinou o nosso Deus? Ele é a fonte de sabedoria, Ele é o conhecimento, Ele sabe todas as coisas, Ele conhece a química, Ele conhece a história, Ele conhece a geografia, Ele conhece a composição de tudo, porque Ele criou tudo. E no próprio capítulo 40 de Isaías, nós lemos que a sabedoria do Senhor não pode se medir, não pode se medir. Algumas pessoas tem um QI mais elevado do que o outro, coeficiente de inteligência. E é possível medir quanto a pessoa conhece. Quem é um pouco mais inteligente, quem é um pouco menos inteligente, é possível medir. Mas o conhecimento do Senhor não se pode medir. Isaías 40, versículo 28, lemos ali a palavra do nosso Deus. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa, nem se fatiga, não há esquadrinhação do seu entendimento, não se pode esquadrinhar, não se pode medir o coeficiente de inteligência do nosso Deus. Ele é a fonte inesgotável de inteligência também e sabedoria para todos os que ouvem. Eis o nosso Deus. Podemos falar isso para as pessoas e podemos demonstrar o quanto Deus é sábio se nós, seus filhos, vivermos em sabedoria, não seguindo os ensinamentos, não seguindo as mensagens enganosas das pessoas mentirosas que estão por aí, não, ao contrário, alertando essas pessoas, falando que não acreditem nessas coisas. Aqui em Quatro Bases, várias pessoas se apavoraram, alguns até se trancaram em casa, com medo da escuridão, com medo dos demônios que iam sair da escuridão, que era para manter as portas trancadas e as janelas fechadas. Desde quando o demônio respeita a porta fechada e janela fechada? Quando essas pessoas vivem na ignorância. Por isso nós que somos filhos de Deus, devemos nos parecer com Ele. Não se pode medir, não se pode esquadrinhar a sua sabedoria. Por isso precisamos buscar na sua palavra todos os dias sabedoria. Só teremos mais sabedoria se buscarmos na palavra do Senhor. Por isso, cada dia, meu irmão amado,
estudeie a palavra do Senhor. Cada dia, família querida, leia a palavra do Senhor, porque é dele que nos vem sabedoria, para não sermos enganados, para não sermos levados nas enxurradas das ideologias e das mensagens tão ignorantes que estão sendo lançadas nos nossos dias. O Senhor, a sua sabedoria é inescrutável. Mas eis o nosso Deus também no seu poder. Eis o poder do nosso Deus. Isaías 40, versículos 15 a 17. Isaías 40, versículos 15 a 17. Eis que as nações são consideradas por ele como gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Ele considera-as menos do que nada, ou como coisa vã. É admirável como tantas pessoas se acham tão arrogantes, né? Quando assumem o poder em um determinado país, se acham tão arrogantes, se acham tão soberbos, tão presunçosos. Eu sou o presidente da nação mais poderosa da terra, eu sou da maior nação, Mas, gente, não imaginam quão pequenos nós somos. Deus tem as nações, tem o mundo como se fosse uma gota no balde. Quem dá valor para uma gota no balde? Ninguém dá valor para uma gota. Para Deus, nós, as nações todas, o mundo todo é como se fosse uma gota. Como as pessoas, os governantes precisavam ter mais humildade em seus corações. Precisavam pensar mais, que dependem do Senhor, que não são autossuficientes, que não são todos poderosos, que precisam do Senhor. Quanto nós precisamos também nós também, reconhecermos que somos nada, irmãos. Durante a semana eu li um livro que falava sobre aquele centurião que pediu para o Senhor Jesus Cristo dizer apenas uma palavra. Diga apenas uma palavra: mestre, eu não sou digno de receber o Senhor em minha casa, mas diga uma palavra e o meu servo ficará curado. Era um homem que tinha autoridade, era um centurião, ele era o comandante de um grupo de soldados, ele poderia se considerar poderoso, ele havia construído até uma sinagoga para os judeus o respeitavam muito, mas ele reconhecia que diante de Deus ele não era nada. Ele reconhecia que diante do Senhor Jesus Cristo, ele não era digno nem de receber o mestre em sua casa. É o que nós precisamos também considerar, irmãos amados. Ele é o Senhor. Nós somos nada, menos que nada, piores do que nada. E é muito interessante de observarmos, irmãos, que quanto mais nós nos consideramos pequenos, insignificantes, mais nós consideramos Deus. E pode observar, quanto mais uma pessoa se considera grande, mais eles consideram Deus pequeno. Cada dia consideremos menores diante de Deus. E cada dia mais, como João Batista dizia, que ele cresça e que eu diminua. As nações são nada perante o Senhor. Nós somos nada perante o Senhor. Os governantes são nada perante o Senhor. Ele sim é poderoso. Eis o nosso Deus poderoso. Em quarto lugar, eis o poder sobre os ídolos também. Eis o nosso Deus poderoso sobre os ídolos. Diz em Isaías 40, versículos 18 a 21. A quem, pois, farei semelhante a Deus? Ou com quem o comparareis? O artífice grava a imagem, e ourives cobre de ouro, e cadeias de prata funde para ela. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se corrompe. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que não pode se mover. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio se vos não notificou isto mesmo? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Deus é poderoso sobre os ídolos. Por isso lá em Êxodo capítulo 20, versículo 4, ele fala: não fareis para vós imagens de escultura. As pessoas não leem a palavra de Deus, não buscam a sabedoria que vem do Senhor e começam a fabricar ídolos. Quem tem mais dinheiro, compra de madeira, reveste com prata, com ouro, com alguma coisa, com pedras preciosas. Como acabamos de ler aqui, quem não tem tanto dinheiro faz o quê? Compra um ídolozinho de madeira mesmo, mais empobrecido, pelo menos que não se corrompa, que o cupim não come, porque o cupim come também. Morava aqui no litoral do Paraná, muitos anos atrás, um senhor que era muito devoto
de um ídolo. E um dia ele foi chamado para fazer a restauração do ídolo. Ele foi, fez a restauração, mas voltou desaponto. Enquanto ele estava restaurando os buracos que o cupim havia feito no ídolo, ele pensava: mas era o ídolo que tinha que estar me protegendo, não eu protegendo ele. Quantas pessoas vivem na ignorância porque não conhecem a palavra de Deus e dão valor a ídolos? Deus fala: não fareis para vós imagens de escultura, não vos inclinareis a ela, não a servireis, somente ao Senhor. Quem pode fazer uma imagem de Deus? Quem pode? Não é possível, porque nós precisamos adorá-lo em espírito e em verdade. E olhamos para a Bíblia e vemos quando a arca do Senhor foi levada para o templo de Dagon, lá na Filístia. Lá estava Dagon, o ídolo, e colocaram a arca do Senhor na frente. No dia seguinte, Dagon estava caído no chão. Os filisteus entraram lá, se assustaram com aquilo, levantaram Dagon, colocaram no lugar, foram dormir. No dia seguinte, Dagon estava caído e estava esmiuçado. Os filisteus ficaram apavorados com aquilo. O Senhor Deus, Ele tem poder sobre os ídolos, Ele tem poder sobre todas as coisas. Não existe divindade a não ser no nosso Deus. Nosso pai, quando serviu o Senhor ali em Guaraqueçaba, sempre combatendo a idolatria, um domingo de manhã estava no porto lá em Guaraqueçaba e os idólatras passando de uma procissão, levando aquele ídolo bem na frente do nosso, ele lá no bar, esperando aquelas pessoas coitadas passarem. Bem na frente dele, o ídolo tomba, cai e se espera. Então me perguntaram para a nossa mãe, que é testemunha dessa situação. Cada um juntou um pedacinho e foram todos envergonhados embora, porque o ídolo não conseguiu proteger, nem eles conseguiram proteger. Meus irmãos, vamos voltar para a Bíblia. Eis o poder do nosso Deus. Não precisa de nada para nos proteger, somente o nosso Deus, para nos guardar. Tenho conversado com alguns idólatras que dizem assim: mas é como uma fotografia. O ídolo é como uma fotografia. Interessante, né? Eu tenho fotografia da Larissa, mas ela está sempre comigo. Quando eu vou falar com ela, eu não pego fotografia. Nossa esposa. Não, eu falo diretamente com ela. E Deus está muito mais perto de nós do que os nossos cônjuges, do que os nossos queridos. Não precisamos de uma fotografia para falar, é só levantar a voz e falar com Ele. Eis o poder do nosso Deus também sobre os ídolos. Mas também, amados e queridos irmãos, eis o poder de Deus sobre os homens. Isaías 40, versículos 22 a 25. Eis o poder de Deus também sobre os homens. Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Quando você está caminhando, pisa em cima do gafanhoto, para, põe num caixãozinho, vai fazer um funeral para ele, você esmagou o gafanhoto, ou passa para ele em frente e não dá a menor atenção, que tem milhares de gafanhotos. Nós somos como gafanhotos perante Deus. E que amor Ele tem por nós. Mas como as pessoas se consideram tão grande coisa, nós somos nada, como um gafanhoto. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O que faz voltar ao nada os príncipes e torna coisa vã os juízes da terra. Meus irmãos, como nós precisamos ver como nós somos pequenos diante da grandeza do nosso Deus. Ainda lerei os versículos 24 e 25 também. E não se planta, nem se semeia, nem se arraiga na terra o seu tronco cortado, sopra sobre eles e secam-se, e um tufão como pragano os levará. A quem, pois, me farei semelhante, para que ele seja semelhante? Diz o Senhor. A quem nós podemos comparar? Nós somos nada perante Ele, e não tem pessoa na terra que possa se considerar perante Deus. E quando olhamos para a Bíblia, a palavra de Deus, quando lemos a palavra de Deus e fazemos isso todos os anos, vemos que alguns homens, alguns governantes se achavam grande coisa. Quando Deus mandou Moisés para o Egito, voltar ao Egito, para libertar o povo de Israel, Moisés e Arão foram falar com Moisés, com Faraó. Chegaram para Faraó, falaram a mensagem do Senhor. E os irmãos lembram qual foi a palavra de Faraó? Vamos abrir lá para Êxodo capítulo 5, versículo 2.
Êxodo capítulo 5, versículo 2. Que arrogância de Faraó, que superioridade que ele achava que ele tinha. Êxodo capítulo 5, versículo 2, diz a palavra do nosso Deus. Depois de Moisés e Arão entregarem a mensagem de Deus para Faraó, olha a palavra desse homem, olha a arrogância desse homem. Diz aqui em Êxodo capítulo 5, versículo 2. Mas Faraó disse: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei? Para deixar Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel. Não deixarei. Ah, meus irmãos, quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós conhecemos a Bíblia, nós lemos em Isaías capítulo 40, nós vemos que nós somos que nem gafanhoto. Ele é o Senhor, nós somos nada. Faraó, quem é você, Faraó? Você não me conhece? Você vai me conhecer. Mas é tão bom conhecer a Deus através do estudo da sua palavra, e não através das manifestações do seu poder, porque Deus se manifesta de todas as formas. E quando uma pessoa não conhece a Deus através do seu amor, através do seu poder, Deus se manifesta através do seu poder na vida das pessoas. Faraó teve que experimentar sobre o seu reino, que ele achava tão poderoso. Teve que experimentar quem era o Senhor, as pragas que vieram. Teve que experimentar na sua família quem era o Senhor. Levantou de noite, foi no quarto do filho mais velho, o filho mais velho tinha morrido. Todos os primogênitos do Egito tinham morrido. Foi um choro, foi uma manifestação de dor, de sofrimento. Por quê? Quem é o Senhor? Agora vocês vão conhecer quem é. Vocês não me conhecem, vocês vão saber quem é. E por último, Faraó teve que saber quem é o Senhor quando submergiu no Mar Morto. Quando afundou no mar Vermelho, quando afundou no Mar Vermelho com seus soldados, espero que Faraó, quando estava afundando, tenha pensado: agora eu conheço, Senhor, me perdoa, Senhor, salva. Deus salva, mesmo quando a pessoa está afundando. Não foi o que aconteceu com Pedro? Pedro estava lá no mar da Galileia, estava lá: Senhor, eu vou contigo, Senhor. Mas quando começou a afundar, Senhor, salva-me. Vou subir numa pessoa: Senhor, salva-me. E o que o Senhor Jesus fez? Salvou. Salvou. Mesmo quando a pessoa rejeita o Senhor, mesmo quando a pessoa diz que não conhece o Senhor, na hora da aflição, se clamar, Deus responde. Espero que quando Faraó estava submergindo com seus soldados e vendo que a morte se aproximava, pelo menos tenha gritado como Pedro: Senhor, salva. E se ele gritou, o que o Senhor fez? Agora vou te rejeitar, agora não, você me rejeita. Não, Senhor Jesus. O Senhor Jesus estendeu a mão para Pedro. O Senhor Jesus estende a mão para qualquer pessoa que pode passar a vida rejeitando na hora da morte. Deus perdoe, se a pessoa pedir e confessar. Nosso avô, que foi soldado na Primeira Guerra Mundial, lá na Letônia, ao lado dele tinha um ateu. Zombava do nosso avô, que era um fiel servo do Senhor. Zombava do nosso avô, que lia a Bíblia, que orava. Aquele homem, ele se dizia ateu e se orgulhava de ser ateu. Um dia, o inimigo vinha avançando. Aquele homem do lado do nosso avô, de repente jogou seu fuzil do lado, caiu de joelhos, levantou a mão para o céu e gritou: oh Deus, salva-me só dessa vez. Bom, mas o nosso avô dizia: eu sei que tenho certeza que ele morreu salvo. Porque ele pediu perdão ainda. Pediu: Senhor, salva-me ainda antes de morrer. Faraó, quem é você para não me conhecer? Nabucodonosor, quem é você? Nabucodonosor tão arrogante, o maior imperador que esse mundo já viu, se achava todo-poderoso. Não é esta a grande Babilônia que edifiquei para o meu poder? Eu sou bom, eu fiz tudo isso. Olha que coisa, esse jardim suspenso, olha essa cidade, o rio passando no meio da cidade, todo orgulhoso, todo cheio de si. Não terminou de falar a frase, caiu de quatro e começou a comer capim como os bois. Foi levado para o pasto. Quem é você, cara? Você não é nada, você é pior que um gafanhoto, você não é nada. 7 anos comendo capim, mugindo como os bois, cresceu o cabelo, cresceu as unhas, ficou uma aparência horrível.
7 anos dormindo no pasto, orvalho de noite, a chuva, o sol, vivendo como um animal. E não é como vivem as pessoas sem Cristo mesmo? Vivem como animais, irracionais. Mas quando Nabucodonosor olhou para cima, e ele mesmo escreveu, quando eu olhei para cima, agora eu exalto e glorifico Deus, o Deus de Davi. Como nós precisamos reconhecer o poder do nosso Deus sobre os homens também. O poder sobre você, o poder sobre a sua família, o poder sobre todos nós, o poder sobre a sua igreja. Não menospreze o poder de Deus, Ele tem poder sobre tudo. Ele tem poder para nos guardar e para nos proteger de todo. Não foi só Faraó, não foi só Nabucodonosor, reis que desprezaram Deus e depois tiveram que reconhecer que Deus é o Senhor. A Bíblia fala de mais um outro homem, em Atos capítulo 12, versículos 21 a 23. Atos capítulo 12, versículos 21 a 23. Um outro homem que vivia de maneira arrogante também. E as pessoas começaram até a dizer, quando ele discursava, voz de Deus, não é voz de homem, é voz de Deus. Mas, infelizmente, por não reconhecer o poderio do Senhor, teve que amargar uma morte horrível. Atos capítulo 12, versículos 21 a 23. Atos 12, 21 a 23. E num dia determinado, vestido Herodes com as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes fez uma praga. E o povo exclamava, voz de Deus e não voz de homem. No mesmo instante, feriu um anjo do Senhor, porque não deu glórias a Deus, e comido de bichos expirou. Que morte horrível. Que morte horrível. Eu tenho ouvido alguns comentários falar, cada um fala uma coisa a respeito desse comido de bichos, nós não sabemos exatamente como, mas deve ter sido uma morte horrível. Eu não sei como foi essa morte de bicho, mas eu lembro que quando eu tinha meus 11 anos, tinha um amigo que era do Rio Grande do Sul, mas morava aqui, e ele não era muito cuidadoso com a higiene. E um dia ele não apareceu na escola, no dia seguinte não apareceu na escola, no terceiro dia não apareceu na escola. Aí ficamos sabendo que ele quase morreu de tanta lombriga. As lombrigas, tantas lombrigas, que ele começou a ficar sufocado de tantos velhos. Imagina que morte horrível, morrer asfixiado por causa de tantos. Não sei se foi assim que Herodes morreu, ou se foi de alguma outra maneira, mas foi uma morte horrível, foi uma morte horrível. E meus irmãos, a vida de qualquer pessoa sem Cristo será uma morte horrível. Comida de bichos ou não, será uma morte horrível. Uma morte sem Cristo é a morte mais terrível que pode existir. Por isso, eis o nosso Deus. Vamos reconhecer o poder dele sobre cada um de nós. Vamos reconhecer que ele é o Senhor sobre todas as pessoas, sobre toda a natureza, sobre todo o universo, sobre tudo ele é o Senhor. Eis o nosso Deus. Alguns dias atrás, o irmão Ricardo mandou para mim dois quadros muito tristes. O primeiro, no dia 3 de abril de 2020, um escritor chamado Sérgio Santana, ele escreveu assim: se houvesse justiça divina, o coronavírus dizimaria todas as pessoas. Ele citou várias pessoas lá que ele não gostava. Se houvesse justiça divina, o coronavírus dizimaria todos os fulano, beltrano, ciclano e um monte de gente mais. E ele continuou dizendo, dia 3 de abril de 2021. Mas como Deus não existe, então só os pobres aqui vão morrer. Dia 3 de abril de 2021. Aí o segundo quadro que o irmão Ricardo mandou, dia 11 de maio. Morre o escritor Sérgio Santana. Eis o nosso Deus. Eis o poder do nosso Deus. E diz a Bíblia que de Deus não se zomba. Com Deus não se brinca. Não se brinca.
com Deus, dizendo que vai ter escuridão. E essas pessoas diziam assim: nós no monte, e eles não falam nem o português correto. Nós no monte nós ouvimos Deus dizendo. O português deles é horrível. Não sei como esse povo ainda tem coragem de num culto pregar o evangelho. Eles não têm noção do que estão falando. Os demônios, eles falam assim, eles comem os S, comem tudo, cara. Os demônios vão sair, vão apavorar as pessoas. Gente, de Deus não se zomba, com Deus não se briga. Não se vende feijão por R$1.000, uma sementinha por R$1.000, dizendo que as pessoas vão ser curadas do coronavírus. Essa pessoa agora está sendo processada por essa situação de mentira, de engano. Como nós precisamos conhecer o nosso Deus? Eis o nosso Deus. Quem é o Deus para você? Quem é o Senhor para você? É o Criador de todas as coisas, é o Senhor de todas as coisas, o que domina sobre tudo, a sua sabedoria é inescrutável. Ele tem o poder sobre o céu, sobre a terra, Ele tem o poder sobre as nossas vidas, Ele pode nos livrar de todo. Servamos ao Senhor com alegria, e conheçamos ao Senhor profundamente, sejamos íntimos dele. Não acorde de manhã sem antes orar ao Senhor, suplicar ao Senhor as bênçãos sobre o novo dia. Não saia de casa sem antes ler a Bíblia. Não deixe de fazer o seu culto pessoal, o seu culto doméstico, conhecendo ao Senhor profundamente, porque quando esses enganadores vierem, você identifica rapidamente. Você conhece rapidamente, porque sabe a verdade. E quando nós conhecemos a verdade, nós não vamos aceitar a mentira. Quando nós conhecemos o poder do nosso Deus, nós não vamos acreditar nos enganos dos falsos que estão por aí se multiplicando dia. Louvado seja Deus pelos irmãos que estão aqui, pelos irmãos que ouvirão a mensagem depois também. E onde essa mensagem chegar, vamos nós buscar ao Senhor, conhecê-lo mais e anunciá-lo às outras pessoas. Eis o nosso Deus. O Deus que eu sirvo não é ignorante. O Deus que eu sirvo não é fraco. O Deus que eu sirvo é todo-poderoso. É o Senhor sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas. Bendito seja o nosso Deus. Refúgio sim de todo mal, vem
Oh poderoso Deus, oh maravilhoso Deus, oh único Deus. Que prazer é servir ao Senhor. Que prazer é saber que o Senhor é paz, o Senhor não é medo, o Senhor é sabedoria, o Senhor não é ignorância. Te louvamos, Senhor, portanto, por podermos conhecer ao Senhor, e quanto mais desejarmos, mais o Senhor se manifesta maravilhoso a todas as pessoas. Então desperta em cada um de nós mais prazer, Senhor, em conhecer-te mais intimamente, mais de perto. Todos os dias o Senhor se revela a nós através da tua palavra bendita, eterna e maravilhosa. E possamos cada dia dizer como João Batista, que o Senhor cresça e que eu diminua. Que nós possamos, ó Deus, reconhecer a nossa insignificância, a nossa pequenez diante da tua grandeza. Reconhecer que nós somos nada, menos que nada, perante o teu poderio, Senhor. E nós precisamos do Senhor. O Senhor não precisa de nós. Mas te louvamos, porque mesmo assim, o Senhor nos ama, o Senhor nos protege, o Senhor deu ao teu Filho amado para morrer em nosso lugar, para nos perdoar os pecados e nos resgatar de toda iniquidade, do orgulho, da arrogância, da soberba e de todas as maneiras pecaminosas que são rebeldia contra o Senhor. Ajuda-nos então a vivermos esta semana para a tua glória, honra e louvor. Abençoe os meus amados irmãos que estão aqui no templo, os irmãos que estão em casa, os irmãos que estão trabalhando, todos os irmãos protegidos e guardados pelo Senhor, e mantenha a tua igreja unida, Senhor. Se for do teu agrado, permitires que ninguém da tua igreja seja cometido por esta epidemia. Oramos especialmente pelos nossos irmãos nos hospitais, nossos irmãos médicos, nossos irmãos enfermeiros, nossos irmãos na administração hospitalar. Cuida de todos, Senhor, e proteja com a tua boa mão. Refúgios, Cristo sempre dá. Refúgio sim de todo mundo. E agradecemos a Deus, porque confiados no Senhor, poderemos ter uma nova semana e vivendo na presença do Senhor, para a tua glória, para o teu louvor e para que o Senhor seja cada dia mais anunciado e possamos dizer a todas as pessoas: eis o nosso Deus, o poderoso Deus a quem servimos, a quem amamos, e um dia estaremos para sempre nas tuas moradas eternas. Te louvamos portanto, por esse grande privilégio, orando, pedindo e louvando e agradecendo no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.